Bom dia, turma. Nesta aula de hoje nós vamos falar de função quadrática. Função quadrática ou função do segundo grau. Vamos falar de definição, o gráfico e o estudo desta função quadrática. Falando de definição de uma função quadrática, uma função quadrática é uma expressão algébrica racional inteira que pode ser escrita na forma genérica: f de x é igual a de x ao quadrado mais b de x mais c, com coeficientes a, b, c reais e a diferente de zero. Esta é a condição necessária para que exista a função quadrática nesta forma. Principalmente o a deve ser diferente de zero. A, b, c são números reais, mas o a deve ser diferente de zero. Esta é a forma geral ou forma canônica. Esta função quadrática pode ser representada graficamente no sistema cartesiano ortogonal, O gráfico de uma função quadrática f de x igual a de x ao quadrado mais b de x mais c. Exemplo, nós podemos representar graficamente a função f de x igual a y, f de x, h de x, k de x, também podemos falar de y, igual a x ao quadrado menos 3x mais 2. Para representar graficamente esta função, de uma forma mais simples, temos que primeiro anularmos esta função f de x, igualarmos a zero, o que vai implicar que x ao quadrado menos 3x mais 2 seja igual a zero. O nosso objetivo aqui é de encontrarmos as raízes ou os zeros da função. Daqui nós extraímos os coeficientes a é igual a 1, b é igual a menos 3, aqui, o coeficiente daqui é 1, o coeficiente de x é igual a menos 3 e o valor independente de c é igual a 2. C é igual a 2. Daqui nós podemos recorrer a delta, aquilo que nós vimos nas equações quadráticas, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O valor delta é igual a menos 3 ao quadrado, só colocar dentro de parênteses por causa do sinal de b, que é menos 3. Menos 4 vezes 1 vezes 2. Delta é igual a menos 3 ao quadrado é igual a menos 3 vezes menos 3. Atenção, meninos, menos 3 ao quadrado não é multiplicar menos 3 por 2. É multiplicar menos 3 repetida duas vezes. Nesse caso, menos 3 vezes menos 3 é igual a 9. Menos 4 vezes 1 é igual a menos 4 vezes 2 é igual a menos 8. Então, delta é igual a 1. Vamos recorrer à Bhaskara para cálculo das raízes. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Então, onde vamos ter x é igual a esse menos, jogado com esse menos aqui, vai dar positivo. 3 mais ou menos raiz quadrada de 1 sobre 2 vezes 1. É igual a 3 mais ou menos raiz quadrada de 1, ou qual é o número que o seu quadrado dá 1? É o mesmo 1 sobre 2. Então, x é igual a 3 menos 1 sobre 2. 3 menos 1 é igual a 2. 2 sobre 2 é igual a 1. Ou então, x é igual a 3 mais 1 sobre 2. 3 mais 1 é igual a 4 sobre 2 é igual a 2. Então, temos esses zeros da função x igual a 1 ou x igual a 2. Então, vamos extrair os dados também
que o nosso valor de C, que é ordenada na origem, é igual a 2. Zeros da função x1 é igual a 1 e x2 é igual a 2. E o outro dado que nós precisamos para esboçar o gráfico são as coordenadas de vértice. Para calcular x vértice, precisamos de somar as raízes x1 mais x2 sobre 2. Nesse caso, é igual a 1 mais 2 sobre 2. 1 mais 2 é igual a 3 sobre 2 é igual a 1,5. Ou então, x vértice é igual a menos b sobre 2 vezes a. Se for neste caso aqui, o nosso b é menos 3. Menos 3 com esse menos aqui, fica 3 sobre 2, porque o a é 1, então 2 vezes 1 é igual a 2. Na mesma, nós teremos 1,5. E vamos calcular y vértice. É igual a f de x vértice. É igual. Significa vamos substituir 1,5 ou 3 sobre 2 nesta função aqui, x ao quadrado menos 3x mais 2. Que vamos ter aqui 3 sobre 2 ao quadrado menos 3 vezes 3 sobre 2 mais 2. Isso é igual, 3 ao quadrado é igual a 9 sobre 4 menos 9 sobre 2 mais 2. MMC aqui, 4 aqui 2, aqui 1. Então teremos 9 menos 2 vezes 9, 18, 4 vezes 2 é igual a 8, tudo isto sobre 4. Então, y vértice é igual 9 menos 18 é igual a menos 9 mais 8 sobre 4. Menos 9 mais 8 é igual a menos 1 sobre 4. É igual a menos 0,25. Ou então, y vértice é igual a menos delta sobre 4a. Neste caso, nosso delta aqui, lembrem-se que o nosso delta é 1. Com esse negativo aqui fica menos 1 sobre 4 vezes o valor de a é 1. Né? Temos a mesma expressão aqui, é igual a menos 0,25. Então, nossos vértices ficam 1,5 para x e menos 0,25 para y. Daqui nós vamos desenhar sistema cartesiano ortogonal com régua. É preciso usar régua para medir bem essas unidades. Temos aqui 0, temos aqui 1, temos aqui 1,5, 3 sobre 2 e temos aqui 2. Lembrem-se que 1 e 2 são os nossos zeros da função. Temos a ordenada na origem aproximadamente aqui, 2. Os vértices são esses 3 sobre 2 para x e mais ou menos aqui menos 1/4. Então, são esses pontos onde o gráfico vai ter que passar. Sempre temos que desenhar o gráfico da esquerda para a direita. Vamos passar por aqui e desta forma temos f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 2. Esse é o nosso gráfico e a partir daqui vamos fazer o estudo completo. O estudo completo deste gráfico.
estudo completo. Nesse estudo completo, começamos com questão de domínio, né? Domínio da função f. Né? O domínio nós queremos saber onde que o gráfico está a dominar sobre o eixo das abscissas. Temos aqui à esquerda são números negativos, à direita são números positivos, para menos 1, menos 2, para menos infinito. Então, reparando bem para este nosso gráfico, o domínio, se nós começamos daqui, não é porque termina aqui, vai mesmo do menos infinito, passa por aqui para mais infinito. Então, o gráfico domina todo o conjunto de números reais para eixo x. Nesse caso, domínio x pertence ao conjunto de números reais. E o contradomínio da função é feita a leitura para o eixo das ordenadas. Então, aqui também começamos do negativo para positivo, mas a partir deste ponto aqui para baixo não temos continuidade da função ou do gráfico. Então começa daqui mesmo para mais infinito. Então, como é y, pertence ao intervalo fechado de menos 1 sobre 4 até mais infinito. Então temos aqui menos 1 quarto a mais infinito é o contradomínio. Temos os zeros da função, já estão calculados, são esses pontos onde o gráfico corta eixo x. Então temos x igual a 1 ou x igual a 2. São os nossos zeros da função, ordenada na origem. Ordenada na origem é o ponto onde o gráfico corta eixo y. Então temos y igual a 2. Neste ponto aqui, né, onde o gráfico cortou eixo y, nesse ponto, é ordenada na origem. E depois vamos dar continuidade ao estudo completo. Questão de vértices, ordenadas de vértices, né? Vértices são aqueles pontos onde o gráfico interseta, quer dizer, onde faz uma curva. As ordenadas onde faz curva o gráfico, nesse caso temos x 3 meio e y menos 1 quarto. São pontos de coordenadas onde o gráfico faz a sua curva. Então aqui nós temos 3 sobre 2 para x e menos 1 quarto para o y. E variação do sinal. Variação do sinal, né? A variação do sinal, estamos a querer onde é positivo, onde é negativo. Sempre temos que fazer estudo da variação do sinal a partir do eixo das abscissas. Considera que tu estás nesta reta aqui, né? Tens uma palma da mão esticada ou um bambu qualquer. Do menos infinito, tu estás a andar mais infinito, mais infinito, mais infinito. Há de ver que daqui vais encontrar o gráfico, aqui não vais encontrar porque está um vazio, e deste lado vais encontrar o gráfico. Se encontra o gráfico, o sinal é positivo. Então, para facilitar este processo, nós podemos fazer uma tabela ou mesmo uma expressão analítica. X pertence ao intervalo aberto de menos infinito até 1 é positivo. Também x pertence ao intervalo aberto de 1 até 2 é negativo. Ou seja, y é negativo
em x pertencente a um intervalo aberto de 1 até 2. E y é positivo em x pertencente ao intervalo aberto de menos infinito até 1, unindo com o intervalo aberto de 2 até mais infinito. Nesse caso, nesse intervalo aqui é positivo, unindo com esse intervalo também é positivo. É a variação do sinal desta função. Vamos também dar continuidade à monotonia da função, né? A monotonia é para ver onde a função cresce, onde a função decresce ou onde a função mantém, né? Para este gráfico temos deste lado, como eu disse, desenha-se de lado esquerdo para direito ou do negativo para positivo. E deste lado assim, se nós acompanharmos, é decrescente. Quando chega aqui muda do sentido, vai crescendo. Então podemos dizer crescente em x pertencente a um intervalo aberto de menos infinito até 3 sobre 2. Decrescente. E é crescente em x pertencente ao intervalo aberto de 3 sobre 2 até mais infinito. Ela é crescente. E depois temos eixo de simetria. Eixo de simetria é um eixo imaginário que divide a parábola em partes iguais. Se nós formos a ver essa nossa função, essa nossa parábola aqui foi dividida ao meio aqui, né? Então, o eixo de simetria tem sido o x vértice. X é igual a x vértice, nesse caso é igual a 3 sobre 2. Então, é mais ou menos isso sobre ao estudo completo da nossa função do segundo grau, f de x igual a x ao quadrado mais 2 menos 3x mais 2. E na próxima aula vamos dar continuidade à expressão analítica da função a partir do gráfico. E tenham um bom dia e boas aulas, continue a estudar e até mais.